Antes de qualquer conquista material, antes de qualquer reconhecimento humano, existe um tesouro invisível que todo cristão precisa buscar com intensidade: o discernimento espiritual. Não se trata apenas de inteligência ou experiência, mas de uma sensibilidade dada por Deus para perceber o que os olhos naturais não veem. Em 1 Reis 3:9, vemos o rei Salomão clamando: "Dá ao teu servo um coração compreensivo para discernir entre o bem e o mal." Ele não pediu riquezas primeiro, nem vitória sobre inimigos, mas a capacidade de entender a direção do céu. Esse pedido revela um segredo profundo. Quem aprende a discernir, aprende a viver guiado por Deus. O discernimento é perceber o que o Senhor está falando em cada tempo, é identificar a voz dele em meio a tantas outras vozes. É saber quando avançar e quando esperar. É entender que nem tudo que parece bom vem de Deus, e nem tudo que é difícil significa que está errado. O discernimento nos coloca em sintonia com o céu e nos livra de decisões precipitadas. Se você deseja viver guiado pela voz de Deus, escreva nos comentários: "Amém, Senhor, dá-me discernimento." Vivemos em um mundo onde quase nada vem com uma etiqueta dizendo "isso é de Deus" ou "isso não é." Muitas situações parecem corretas à primeira vista, mas escondem armadilhas espirituais. Outras parecem comuns, mas carregam uma oportunidade divina. É por isso que o discernimento espiritual é tão essencial. Ele nos ajuda a perceber o que está por trás das circunstâncias. A própria palavra nos alerta em 1 Coríntios 11:14, que até Satanás se disfarça como anjo de luz. Isso significa que nem toda a aparência de bondade é de fato direção de Deus. Há propostas que parecem crescimento, mas são distrações. Há relacionamentos que parecem bênção, mas são desvios do propósito. Sem discernimento, podemos confundir emoção com direção divina. Quando o discernimento está ativo em nossa vida, começamos a enxergar além do natural. Passamos a fazer escolhas não apenas baseadas no que sentimos, mas no que o Espírito confirma em nosso coração. Isso nos protege de erros caros e nos posiciona dentro da vontade perfeita do Senhor. Se você crê que Deus pode abrir seus olhos espirituais, declare: "Glória a Deus, quero enxergar além das aparências." O discernimento espiritual é o começo de uma vida vitoriosa. No início do seu reinado, Salomão fez algo marcante. Ele subiu a Gibeão para sacrificar ao Senhor e ali priorizou a presença de Deus acima de tudo. Não foi a força militar que o destacou, nem alianças políticas, mas um coração sensível à voz divina. Aquele pedido por entendimento o separou de todos os outros reis. Quando alguém aprende a discernir, deixa de viver apenas reagindo às circunstâncias e passa a agir com direção. O discernimento evita decisões impulsivas, protege contra conselhos errados e traz clareza em momentos de confusão. Ele nos dá paz mesmo quando o cenário é incerto, porque sabemos que não estamos andando sozinhos. Uma pessoa sem discernimento vive como qualquer outra, guiada apenas pela lógica humana. Mas aquele que desenvolve essa sensibilidade espiritual começa a perceber detalhes, sinais e confirmações que vêm do alto, e isso muda tudo. Se você deseja viver um novo nível de sabedoria, escreva: "Senhor, guia meus passos e transforma minha maneira de decidir." O apóstolo Paulo de Tarso também entendia a importância do discernimento. Ao escrever à igreja em Filipos, ele declarou em Filipenses 1:9-10 que sua oração era para que o amor deles aumentasse em conhecimento e em toda percepção, para que pudessem discernir o que é melhor. Observe, ele não orou apenas por amor, mas por amor acompanhado de conhecimento espiritual. Isso nos ensina que discernimento não é desconfiança, nem crítica constante. É maturidade. É amar, mas com sabedoria. É ajudar,
mas sabendo quando falar e quando silenciar. É agir, mas com direção do céu. Sem discernimento, corremos o risco de escolher o que é apenas bom, quando Deus tem o que é melhor. E existe uma grande diferença entre o aceitável e o perfeito de Deus. O discernimento nos conduz ao melhor, ao propósito exato, ao tempo certo. Se você quer viver o melhor de Deus e não apenas o que parece bom, declare: eu escolho o melhor do Senhor para a minha vida. A palavra nos orienta em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Discernir é exatamente isso. Deixar de depender apenas da nossa lógica limitada e aprender a confiar na visão ampla de Deus. Quantas vezes pensamos que sabíamos o que era melhor, mas depois percebemos que estávamos enganados? Quando nos apoiamos somente em nossa própria compreensão, corremos o risco de tomar decisões baseadas em emoções momentâneas, pressões externas ou desejos passageiros. Mas quando buscamos discernimento, escolhemos ouvir a orientação do Espírito Santo antes de qualquer passo. Discernir é inclinar o coração para o céu e dizer: Senhor, o que tu pensas sobre isso? É permitir que Deus revise nossas escolhas, alinhe nossas intenções e corrija nossos caminhos. Essa postura nos livra de arrependimentos e nos conduz a uma vida mais segura e frutífera. Se você decide hoje confiar mais em Deus do que em si mesmo, escreva: Senhor, eu confio na tua direção acima da minha. Quando não desenvolvemos o discernimento espiritual, acabamos vivendo apenas no nível natural, limitados ao que vemos e entendemos. Mas Deus nos chamou para algo maior. Ele nos chamou para caminhar no sobrenatural, atentos à sua voz e sensíveis aos seus alertas. Sem discernimento, podemos ignorar sinais importantes e até resistir às correções do próprio Senhor. A falta de discernimento nos expõe a decisões precipitadas, alianças erradas e caminhos que parecem promissores, mas nos afastam do propósito. Às vezes, o Espírito Santo nos incomoda, nos alerta no íntimo, mas se não estamos atentos, seguimos mesmo assim, e depois enfrentamos consequências dolorosas. Discernir é perceber quando Deus está dizendo avance e quando está dizendo pare. É reconhecer um freio invisível antes de um erro visível. É escolher a obediência mesmo quando não entendemos tudo. Se você deseja ser sensível aos alertas de Deus, declare: Espírito Santo, torna meu coração atento à tua voz. Um exemplo marcante do discernimento em ação está no ministério do apóstolo Paulo de Tarso. Em Atos dos Apóstolos 16, 16, 18, a Bíblia relata que uma jovem possessa por espírito de adivinhação seguia Paulo e seus companheiros, declarando que eles eram servos do Deus Altíssimo. À primeira vista, aquilo parecia uma boa propaganda. As palavras estavam corretas. A mensagem parecia positiva. Mas Paulo ficou profundamente incomodado em seu espírito. Pelo discernimento, ele percebeu que, apesar das palavras verdadeiras, a fonte não era de Deus. Então, em nome de Jesus, repreendeu aquele espírito e ele saiu. Imagine se Paulo tivesse se guiado apenas pela aparência ou pela conveniência. Esse episódio nos ensina que nem tudo que fala sobre Deus vem de Deus. Nem toda oportunidade que parece favorecer o reino está alinhada com a vontade divina. O discernimento nos faz analisar a origem, não apenas a aparência. Se você quer aprender a identificar a fonte espiritual das coisas, escreva: Senhor, ajuda-me a reconhecer o que realmente vem de ti. O discernimento espiritual cresce à medida que amadurecemos na fé. Não é algo automático, mas desenvolvido no relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Hebreus 5,14 que os maduros são aqueles que, pelo exercício constante, têm as suas faculdades espirituais treinadas para discernir o bem e o mal.
Isso mostra que discernir também envolve prática e intimidade com o Senhor. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais reconhecemos sua voz. Assim como uma ovelha aprende a distinguir o chamado do seu pastor em meio a muitos sons, nós também aprendemos a identificar a direção do Espírito em meio ao barulho do mundo. Crescer no conhecimento da palavra fortalece nosso interior. A leitura, a meditação e a oração alinham nossos sentidos espirituais. O que antes causava dúvida começa a ficar claro. O que antes confundia passa a ser revelado. Se você deseja amadurecer espiritualmente e treinar seus sentidos em Deus, declare: eu quero crescer e ser sensível à voz do Senhor.